Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais polêmicas e, ao mesmo tempo, visionárias do nosso tempo. Mas olha, isso aqui é mais do que só a biografia dele. É uma investigação sobre aquela linha bem fininha que separa um sonho genial da completa loucura. E o preço que se paga para atravessar essa linha. E essa é a grande questão que vai guiar a gente nessa jornada. O que separa de verdade um sonho visionário da pura loucura? A resposta, quem sabe, está na história de uma vida extraordinária, que andou em cima dessa corda bamba todos os dias. Para entender essa história, a gente não vai começar lá no topo com o bilionário, não. A nossa análise começa num lugar bem diferente. Essa é a história de um sonhador que começou a sua jornada sendo, na real, um excluído. É até difícil de imaginar, mas o Elon Musk que a gente conhece hoje começou assim. Uma criança tímida lá na África do Sul, sempre com o livro na mão, sabe? Meio perdido nos seus próprios mundos. E por ser diferente, ele virou alvo. O bullying era tão pesado que uma vez ele foi espancado a ponto de ir para o hospital. Um começo que não tem nada a ver com a imagem do titã da tecnologia. Mas ó, mesmo no meio disso tudo, os sinais de uma mente fora do comum já estavam lá. Com 12 anos, ele não estava só jogando videogame, não. Ele estava criando e vendendo o próprio jogo dele. E logo depois, tomou uma decisão que mudou a vida dele para sempre. Largar tudo, país, família, para ir atrás de um sonho nos Estados Unidos. Essa foi a grande chamada para a aventura dele. Só que chegar nos Estados Unidos foi só o comecinho da história. A próxima fase da vida dele se tornou uma jornada brutal, que revelou o preço real mesmo, de transformar sonhos em realidade. Na primeira empresa dele, a Zip2, a vida não tinha glamour nenhum, zero. Era fazer uns bicos para sobreviver, dormir no sofá dos outros. A dedicação era total. Ele e o irmão programavam sem parar, muitas vezes dormindo no próprio escritório porque não tinham para onde ir ou simplesmente não tinham tempo a perder. O nível do sacrifício era esse. Depois que ele vendeu a Zip2, ele podia ter parado, né? Botado dinheiro no bolso e relaxado. Mas não. Ele pegou quase toda a grana e apostou no próximo grande sonho, o PayPal. E o que aconteceu? Ele foi traído. Foi chutado do comando da própria empresa que ele ajudou a triar. Uma humilhação pública, um fracasso gigante. E aí, o que alguém faz depois de levar uma rasteira dessas? A maioria ia desistir, certo? Ele fez o contrário. Ele fez a aposta mais louca da vida dele, investindo o que ainda tinha em ideias que o mundo inteiro achava impossíveis. E que ideias eram essas? Pensa bem, construir carros elétricos em larga escala, uma coisa que as gigantes automobilísticas não conseguiam fazer. Criar foguetes que pudessem ser usados de novo, que parecia coisa de filme de ficção científica. E o mais doido de tudo, fazer um plano para colonizar Marte. Isso não era só ser ambicioso, o pessoal olhava e falava, esse cara é maluco. E olha, não é força de expressão não. O que os especialistas, os investidores e a mídia diziam era bem claro. O que ele estava tentando fazer não era só difícil, era, na opinião de muita gente, pura e completa insanidade. E é aqui que a história chega no seu ponto máximo, o momento em que a tal linha entre sonho e loucura ficou mais fina do que nunca, o ano em que tudo, mas tudo mesmo, quase foi por água abaixo. O ano 2008, o próprio Musk fala que foi o pior período da vida dele. Um ano só, onde todas aquelas apostas malucas resolveram cobrar conta, e tudo de uma vez. A pressão era simplesmente absurda. Primeiro, a Tesla. A empresa de carros elétricos estava torrando dinheiro e estava literalmente a dias de quebrar de vez. Ao mesmo tempo, tinha a SpaceX. O sonho espacial dele estava em pedaços. 3 lançamentos, 3 explosões. A empresa estava a um fracasso de, desaparecer para sempre. E como se tudo isso não fosse o suficiente, a vida pessoal dele também estava implodindo. Ele passava por um divórcio super difícil e a imprensa, os especialistas, tiravam sarro dele todo dia, chamando de fracassado. Era o fundo do poço, na carreira e na vida pessoal. Ele estava ali, na beirada do precipício, prestes a perder cada centavo e cada sonho. A lógica, o bom senso, tudo dizia para ele parar. Todas as vozes diziam para ele parar. Mas ele continuou. E foi dessa decisão, dessa teimosia de continuar contra tudo e contra todos, que vem a lição final dessa história toda. Das cinzas do que parecia ser um fracasso absoluto, veio a recompensa definitiva. E a virada, no fim daquele ano horrível, foi uma coisa de louco, de tão rápida.
O quarto lançamento da SpaceX, a última chance, deu certo. Perfeito. Poucos dias depois, um contrato bilionário da NASA salvou a empresa. E contra todas as apostas, a Tesla conseguiu o investimento que precisava para sobreviver. Em questão de semanas, a história virou de cabeça para baixo, do fracasso total ao sucesso improvável. Então, no fim das contas, o que essa jornada ensina pra gente? Acho que se resume a isso aqui. De um lado, você tem as opiniões, as críticas, o ceticismo de todo mundo que não consegue enxergar lá na frente. Do outro lado, a visão única que uma pessoa tem para o futuro. A história dele parece mostrar que a segunda opção é infinitamente mais poderosa. A conclusão, no final das contas, é muito forte. A jornada dele parece dizer que sonhar de um jeito que parece insano não é um defeito. Para o progresso de verdade acontecer, talvez seja até necessário. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar. A gente fala tanto em persistência, mas o que essa palavra significa de verdade, lá no fundo? A resposta, talvez, seja essa aqui. Persistência não é só continuar, é ter a força de continuar exatamente quando o universo inteiro, todas as provas, todas as vozes ao redor gritam para você parar. E essa, talvez, essa seja a verdadeira linha que separa um sonho da realidade.